tratar sobre o quadrado. O quadrado é que ele domina a personalidade grosseira do homem. Ele já tem domínio sobre essa personalidade. E se nós observarmos, ele tem asas. Asas nós podemos ligar ao elemento ar. Ele tem o fogo, que é a luz. Ele tem escamas que estão ali representando a água. E as patas de animais estão sobre a terra. Então nós temos também os 4 elementos. Então quando nós começamos a observar todos esses detalhes no Baphomet, nesse bode, nós percebemos Deus. Pois é, meu irmão, você nunca viu tamanha blasfêmia de uma pessoa que diz ter estudado tanta filosofia e deu nisso. Então o homem do grau 33 falando tanta blasfêmia, comparando Satanás com Deus, a luz e as trevas, dizendo que ele é o próprio Deus da maçonaria, comparando com o Deus da Bíblia. Nunca aceite essas coisas. Eu sei que os maçons pequenos nunca souberam disso, nunca vão saber disso, porque os maiores nunca vão contar. Eles querem que eles se aprofundem nos conhecimentos, nos graus filosóficos, para eles chegarem lá. Mas enquanto estão nos baixos graus, eles são coniventes já com um monte de ídolo que já tem aí do Egito e um monte de outros. Por quê? Porque eles querem que você chegue crescendo no conhecimento filosófico maçônico, chegue no Baphomet. E depois você vai chegar no próprio Lúcifer, que é por isso que existe na maçonaria, lá no topo, os Illuminatis. O que é um Illuminati? Aquele que foi iluminado pelo próprio Lúcifer. Entendeu? Então, o propósito de Lúcifer é fazer as pessoas conhecerem ele cara a cara e ser servo só dele, tá bem? Cuidado, meu irmão, fuja disso enquanto é tempo. Vamos continuar vasculhando o lixeiro que Satanás fez com a maçonaria dos altos graus. Cuidado. Agora você está vendo aí então, meu amado, este homem exaltar o bode Baphomet, comparar ele com Deus, com coisa boa, com coisa que abençoa. Por que ele está fazendo isso? Porque ele quer que as pessoas tenham esse tipo de coisa, que é uma bruxaria, um satanismo apenas, só isso. Ele está fazendo propaganda do diabo, ele é um jornaleiro do diabo, para pessoas achar que isso é normal. Porque Lúcifer, o verdadeiro Deus da maçonaria, está apenas usando ele para falar isso. Vamos ver agora por que os maçons verdadeiros dos altos graus creem que Baphomet, e eles usam isto aqui, ó, esse símbolo, que é o chifre, a mão chifrada, para dizer que Baphomet é realmente Deus. Veja aí o sepultamento da mulher do presidente dos Estados Unidos. Veja aí o que aconteceu. Esse monte de gente, até os padres, os capelões padres da Igreja Católica, mandando eles fazerem isso, e centenas todos fazendo isto na hora do funeral. Sabe por quê? Dando glória para o Deus que levou aquela mulher para a loja maçônica lá de cima, que na visão dele, mas na nossa é aqui, ó, lá embaixo no fogo. Vamos ver.
Agora veja essa reportagem, onde o próprio Jornal Nacional daqui do Brasil faz uma reportagem sobre os Estados Unidos, mostrando que todos os presidentes dos Estados Unidos, sem exceção, foram maçons, todos. E nós que pensávamos que eles eram cristãos evangélicos, os primeiros, e nunca foram. Veja o que esse homem está dizendo aí. Vamos ver a reportagem. Agora vamos falar de um dos melhores contadores de história do mundo, que resolveu dedicar o seu novo livro a uma sociedade secreta rodeada de mistérios. O repórter Jorge Pontual conversou com o escritor Dan Brown para entender como a maçonaria, que para muitos tem ligação até com o satanismo, atraiu uma lista tão grande de líderes históricos, inclusive aqui no Brasil. O mistério da maçonaria é o principal ingrediente do novo sucesso do escritor Dan Brown, O Símbolo Perdido. O autor do mega sucesso Código da Vinci contou ao Fantástico que no livro anterior ele pergunta o que aconteceria se Jesus não fosse divino, mas apenas um profeta. No novo romance, a questão é se o ser humano teria poderes divinos, uma ideia que, segundo ele, vem da maçonaria. Toda a trama, cheia de peripécias, perseguições e surpresas, se passa num domingo à noite em Washington, a capital americana, uma cidade cheia de símbolos da maçonaria. Alguns são bem evidentes, como o obelisco, símbolo da divindade, encimado por uma pirâmide que representa a evolução do ser humano. A influência dos maçons se refletiu na criação da Biblioteca do Congresso Americano, hoje a maior do mundo. Um dos momentos mais emocionantes do livro é quando os heróis entram aqui no salão de leitura da Biblioteca do Congresso Americano, descrito como o salão mais bonito do mundo. Eles estão fugindo de uma equipe da SWAT e se escondem entrando por esta porta. A República Americana foi criada por um grupo de maçons, entre eles Benjamin Franklin, John Adams e o primeiro presidente George Washington. Nós fomos a um dos templos da maçonaria na cidade, onde os murais mostram o fundador da nação com o avental de pedreiro dos maçons, lançando a pedra fundamental do Capitólio, o prédio do Congresso Americano. Dan Brown lembra que o símbolo mais sagrado da nação, que está nas notas de dólar, é a pirâmide da maçonaria, encimada por um olho, que simboliza a sabedoria. Segundo o escritor, a pirâmide, incompleta, sem o vértice, é um símbolo de que o ser humano e o país nunca estão prontos, sempre podem se aperfeiçoar. Dan Brown destaca que, ao contrário do que muitos acreditam, os Estados Unidos não foram fundados como uma nação cristã. Os fundadores eram maçons, que seguiam o deísmo, uma religião universal, que usa os símbolos de todas as crenças e acredita que todos os homens nascem iguais, com o direito à liberdade de culto. Sobre o altar do templo maçom estão os livros das principais religiões. Não só a Bíblia cristã, como a Torá dos judeus, o Corão dos muçulmanos e as escrituras de outras tradições. O salão deste templo, na capital americana, é o cenário da cena final do livro de Dan Brown, que certamente será recriado com muito mais colorido quando o filme for feito. O templo é exatamente como Dan Brown descreve. Ali no fundo, o trono, onde se senta o grande comandante soberano da ordem. Aqui, o altar, em torno do qual se realizam os rituais secretos. Mas os maçons negam que o iniciado tenha que tomar sangue de uma caveira, como Dan Brown conta no livro. Segundo eles, isso é só imaginação do autor. O escritor diz que, na verdade, os maçons usam vinho em vez de sangue, mas insiste que a caveira é usada no ritual da quinta libação, descrito num livro por um dos primeiros presidentes dos Estados Unidos, John Adams. O templo é a sede do rito escocês da maçonaria, uma corrente fundada nos Estados Unidos, a qual pertenceram 15 presidentes americanos. O último foi Gerald Ford, nos anos 70. Os líderes são mestres no grau máximo. 33. Segundo Dan Brown, esse é um número místico, a idade de Cristo ao ser crucificado,
e o número de vértebras da nossa coluna vertebral. Muitos, em especial os fundamentalistas cristãos, atacam a maçonaria como um culto satânico. Mas Dan Brown insiste que os símbolos e rituais da maçonaria não são sinistros nem malignos, pelo contrário. Significam tolerância religiosa e espiritualidade universal. Para Dan Brown, o importante é que as pessoas procurem entender os símbolos e as crenças dos outros e tenham menos preconceitos. Você viu o que ele disse? Que as pessoas procuram entender o símbolo, mas na visão